Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o pão. Será que ele é mesmo realmente o vilão? Bom, na minha prática clínica eu não gosto muito de tratar nenhum alimento como vilão, como mocinho, né? Tudo vai depender principalmente da frequência que você consome esse alimento e dos acompanhamentos, né? O que tem junto, o que você consome junto com esse alimento. Então, o pão, ele é sim um carboidrato simples que vai dar pico de glicemia, né? E a gente vai ter aquele esvaziamento, aquela queda brusca nos níveis de glicose e vai sentir a fome. Porém, se a gente fizer escolhas inteligentes, isso pode não acontecer. Como a gente já conversou no vídeo anterior, as fontes de fibras, fontes de proteína e fontes de gordura, elas acabam atrasando esse pico de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, é muito diferente a gente comparar uma pessoa que comeu um pão com uma geleia, com um requeijão, com um doce e um pão feito com um ovo, com azeite de oliva, com queijo, com alface, com cenoura, né? Então, esse primeiro pão é um pão simples, a pessoa vai rapidamente sentir fome, vai dar o pico de glicose, né? Aquilo tudo que a gente já falou. Esse segundo pão, a gente adicionou a gordura, que é o azeite de oliva, adicionamos fontes proteicas, que é o queijo, que é os ovos, né? Então, a gente está tornando esse alimento mais nutritivo. Conseguiu adicionar aí fibra, né? Com a presença do alface, de uma cenoura ralada, um tomate. Então, a gente está tornando uma refeição muito mais nutritiva. Então, por isso que eu digo, a gente tem que prestar atenção no que a gente está colocando junto. Só o pão por si só, ele não é nem vilão, nem mocinho. Vai depender do que você vai colocar nesse pão. E além disso, claro, a frequência. Eu como todo dia. Não, eu como 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Tem gente que consome em excesso. E aí daqui a pouco tá deixando de fazer uma refeição completa, não faz boas escolhas, e aí a orientação sim é substituir esse pão, tá certo? Mas ele por si só, nem vilão, nem mocinho. O que a gente tem que pensar também é na questão do glúten, tá? Hoje em dia eu tenho muitos pacientes que eles não são diagnosticados com doença celíaca, mas eles podem ter uma intolerância ou até uma sensibilidade ao glúten. Porque a gente tem que entender que o glúten tem sido modificado ao longo dos anos. Ele não é mais como era antigamente. A indústria está cada vez utilizando mais glúten para deixar os pães fofinhos, né? Essas massas, todos esses produtos de panificação, essa fofura toda, ela é devido ao glúten. Tanto que um pão caseiro, um pão de fermentação natural, ele não vai ficar tão fofinho por tanto tempo quanto um pão industrializado. Tá? Então, essas pessoas, elas acabam desenvolvendo uma distensão abdominal logo após consumir, né, esses produtos com glúten. Acaba tendo uma série de gases, ou então pode dar até alergias de pele, pode refletir também numa piora dos quadros de rinite, sinusite, porque pode causar uma resposta alérgica. Então, a gente tem que ficar muito atento se a gente consumir o glúten e modificou as fezes, por exemplo, né? Aí a gente vai falar um pouquinho também sobre o intestino, vamos falar um pouquinho sobre as nossas fezes, que a gente consegue ter muita ideia de como tá a nossa saúde pelas nossas fezes, tá? Então, essa observação é primordial. Não é porque um alimento é bom, é ruim, cada um vai ter uma resposta individual, cada um vai ter um metabolismo. Então, se atente quando você come, perceba o que aconteceu, né? Quais foram as reações que esse alimento proporcionou e tente fazer escolhas inteligentes, né? Acrescentar uma gordura boa, acrescentar uma fonte de proteína, acrescentar fibras. E não existe vilão ou mocinho, vai depender da frequência, vai depender do acompanhamento e vai depender de como esse alimento é digerido pelo seu corpo, tá certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Até breve!